Existe um pacto não escrito entre os vivos e os mortos. Nós os enterramos, e eles permanecem. É um acordo de silêncio. Mas e se os mortos não cumprirem sua parte? E se o silêncio for, na verdade, um grito abafado pela terra, crescendo a cada ano que passa, até que a pressão se torne insuportável? Desligue agora se o que você busca é conforto. Esta gravação não é um entretenimento. É um documento. Um registro dos eventos que levaram ao desaparecimento de 3 homens do cemitério das almas sussurrantes. O que você vai ouvir são as vozes deles, na noite em que decidiram quebrar o juramento. Eles sabiam dos riscos. Sabiam que alguns segredos, uma vez vocalizados, deixam de ser segredos e se tornam iscas. A luz na sua sala parece fraca agora, não é? É natural. A escuridão que envolve esta história é daquela que contamina tudo ao seu redor. Ajuste seus fones. A escuridão agradece. O barracão de ferramentas era o útero de concreto e sombras do cemitério. Um cubículo baixo e sem janelas, cujo ar era tão espesso que se podia quase mastigá-lo. Cheirava a óleo diesel, mofo centenário, terra úmida de 1000 chuvas e, sobretudo, ao suor seco de décadas de medo contido. 3 homens estavam sentados ao redor de uma mesa de madeira lascada e manchada, iluminados apenas pelo feixe trêmulo e amarelado de uma lanterna pilha colocada no centro, como um falso sagrado. Suas sombras, distorcidas e gigantes, dançavam uma vala macabra nas paredes nuas. À cabeceira, uma figura que mais parecia esculpida em raízes e pedra, seu Hector. Seus olhos, fundos e escuros, eram 2 covas rasas que haviam testemunhado a terra devorar quase um século de histórias. Suas mãos, retorcidas e calejadas, repousavam sobre a mesa como ferramentas antigas e desgastadas. Ele era a memória viva do lugar, um arquivo de silêncios. À sua direita, Raul, um homem construído para a labuta, com ombros largos e um rosto marcado por um ceticismo que era sua principal defesa. E à esquerda, David, o novato, cuja juventude era uma tela em branco onde as sombras do cemitério já haviam começado a pintar seus pesadelos. O medo nele era tão palpável que parecia um 4º homem na sala. Foi Hector quem quebrou o silêncio, sua voz um rangido baixo, como de uma lápide sendo arrastada sobre pedriscos. Meu pai me disse, e o pai dele antes dele, Hector, a terra lembra. Ela não esquece um único nome, uma única lágrima derramada sobre ela. Eu sempre achei que era poesia, uma forma de dar respeito. Agora, velho como estou, sei que era um aviso. A terra não só lembra, ela sente. E o que ela sente, às vezes, precisa sair. Precisa transbordar. Raul bebeu um gole longo e direto da garrafa, seu rosto uma máscara de tensão sob a qual o ceticismo lutava para se manter. David não piscava, seus olhos presos aos de Hector, como um pássaro hipnotizado por uma serpente. A lápide que chora. Vocês já ouviram os boatos. Os novatos sempre ouvem. Acham que é uma lenda para assustar os fracos. Deixem-me lhes contar a textura da lenda. É a lápide da pequena Elisa. 7 anos. Levei como um anjo por uma febre que queimou sua vida em 3 dias. A pedra é de mármore branco, daquelas tão lisas que parecem feitas de leite condensado. No primeiro aniversário de sua morte, uma noite de lua cheia e silêncio absoluto, eu fazia minha ronda. E vi algo escorrer. Não era orvalho. Era uma seiva. Espessa, melada, de um âmbar tão escuro que beirava o negro, escorrendo pelas laterais da pedra como lágrimas pesadas. E ela pulsava, suavemente, como se um coração estivesse batendo dentro do mármore. O cheiro era o cheiro de mel deixado ao sol até azedar, misturado com o doce metálico de sangue velho e algo orgânico em decomposição, como frutas apodrecendo num porão úmido. Eu estiquei a mão. Toquei. Era quente, viva. E então, ouvi. Não um choro, mas um zumbido. Um zumbido baixo, profundo, que não vinha do ar, mas debaixo dos meus pés. Era o som de um enxame colossal de insetos se agitando no subsolo, ou o eco abafado de um único, longo e interminável soluço, preso um século no útero da terra. Eu, Hector, que enfrentará deslizamentos de terra e tempestades que arrancavam árvores pela raiz, fugi. Corri como um menino aterrorizado. No dia seguinte,
A lápide estava seca, limpa, como se nada tivesse acontecido. No ano seguinte, a mesma coisa. Desta vez, levo um pano de linho. Limpo a seiva negra. Foi um ato de arrogância. Uma afronta à memória dela. Na manhã seguinte, a lápide estava imaculada. Mas a terra ao redor dela, num raio de 1 metro, estava encharcada, negra e brilhante, como se a própria cova estivesse suando aquela substância profana. E o pano, que eu havia dobrado e guardado no bolso do meu casaco, estava coalhado. Vermes, pequenos, brancos, translúcidos, se contorciam nele numa dança de agonia. E no centro do pano, manchado com a seiva, repousava um único dente de leite, perfeito, branco e frio. Joguei o pano na fornalha. Os vermes estouraram com um estalo úmido e doentio. O dente não queimou. Derreteu o metal do crisol? Não. Ele simplesmente não queimou. Ele ainda está aqui. A terra não esquece. E ela guarda rancor. Elisa não está em paz. Ela está presa. E sua lápide não é um marcador. É uma ferida. Uma ferida que supura a podridão de uma alma que nunca conseguiu partir. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer caixão. Raul empurrou sua cadeira para trás, o render da madeira ecoando como um grito. Seu rosto, antes uma fortaleza de pragmatismo, estava pálido. A história de Hector havia encontrado uma rachadura em sua armadura e injetado uma dúvida gelada. Contos de fadas, Hector. Coisas que a mente inventa quando a escuridão é muito grande. O que eu vi, o que eu enfrentei, não era uma mancha na pedra ou um dente amaldiçoado. Era uma presença. Tinha forma, peso e uma intenção. O vigia. O homem do mausoléu dos Azevedo. David Arfou, um som agudo de pânico. Todos conheciam a lenda do vigia. Era uma história contada para assustar os novos funcionários. Mas o tom de Raul, a memória vívida e traumática em seus olhos, transformava o folclore em um testemunho ocular de um pesadelo. Ele só aparece nas noites de lua cheia. Nada demais, certo? Um vulto. Fica em pé, mais alto que qualquer homem, no ponto mais alto do mausoléu dos Azevedo, aquele monstro de granito preto que parece sugar a luz ao seu redor. Usa um casaco comprido, daqueles antigos, e um chapéu de aba larga que esconde tudo. Durante anos, foi apenas uma silhueta no limite da minha visão. Eu cuspia no chão em desdém, virava as costas. Até a noite em que a minha própria estupidez quase me custou a sanidade, e talvez a alma. Era uma lua cheia gigante, uma lua de sangue, que tingia tudo de um vermelho doentio. Ele estava lá, e eu, enfurecido com um dia péssimo, com a arrogância de quem acha que pode enfrentar qualquer coisa, apontei a lanterna mais potente que tínhamos, uma que podia cegar um homem, diretamente para ele. A luz não iluminou um rosto. A luz foi devorada. Sob a aba do chapéu não havia um rosto, não havia uma caveira. Havia um vazio. Não uma escuridão, mas uma ausência. Uma mancha de nada no tecido do mundo, que parecia puxar a luz, o som, o ar, a própria coragem dos meus ossos. E então veio o cheiro. Flores de funeral. Crisântemos e lírios, o arranjo clássico, mas apodrecidos, encharcados em água parada há semanas, com fundo de carne em decomposição. Um odor gelado que entrou nas minhas narinas e se alojou no fundo do meu cérebro, onde vive até hoje. Eu estava paralisado, um rato diante de uma cobra. E então, eu pisquei. Foi a piscada mais rápida da minha vida. Quando meus olhos se abriram, ele não estava mais no alto do mausoléu. Estava no chão, a uns 3 metros de mim, à distância de um aperto de mão. O cheiro era um muro físico. E a voz, Deus me ajude, a voz não saiu dele. Ela surgiu, dentro da minha cabeça. Um sussurro seco, metálico, como folhas de outono sendo arrastadas sobre uma lâmina de aço, que ecoou em cada neurônio, em cada batimento do meu coração. O solo aqui é fértil. A colheita é farta, mas o celeiro ainda tem um espaço vazio. Sempre há um espaço.
Eu não lembro de correr. Lembro de um vazio, e depois de acordar do lado de fora do portão principal, de joelhos na lama, vomitando o jantar e o meu próprio medo. Na manhã seguinte, o jovem aprendiz do coveiro-chefe, o Pedro, um rapaz forte, saudável, que havia zombado das superstições de velho na véspera, foi encontrado morto em sua cama. Parada cardíaca súbita. Inexplicável. Sem histórico. Coincidência? Talvez. Mas na lua cheia seguinte, eu olhei para o mausoléu. Ele estava vazio. E eu não senti alívio. Senti uma decepção profunda e gelada. Não minha. Dele. E um alívio doentio e egoísta, porque o espaço vazio no celeiro tinha sido preenchido. David estava encurvado sobre a mesa, seus ombros sacudindo. O relato de Raul não era um conto de fantasmas, era uma sentença de morte. As lágrimas não caíam mais de seus olhos. Ele soluçava secamente, seu corpo inteiro tremendo de um terror que ia além do pânico, beirando a resignação. E se eles não estiverem tentando nos assustar para que saiamos? E se eles estiverem tentando nos trazer para perto deles? Ele olhou para os dois homens mais velhos, buscando desesperadamente por uma negação, um sinal de que ele estava louco. Em vez disso, encontrou nos olhos de Hector uma tristeza infinita e nos de Raul um reconhecimento sombrio e resignado. Eles sabiam. A cova 33. Na ala das crianças esquecidas, onde a era cobre os nomes e o tempo apagou as datas. Lápide de pedra simples, rachada ao meio, com o nome erodido até se tornar ilegível. Mas sempre, todas as manhãs sem falta, um carrinho de brinquedo de madeira, pintado de vermelho vivo e azul brilhante, sem uma única lasca, sem um arranhão. Intacto, como se tivesse saído da oficina naquele instante. Eu pensava que era um parente, um memorial tocante, uma tradição familiar. Eu o tirava com cuidado, colocava com reverência no banco de pedra ao lado. E no dia seguinte, lá estava ele, no lugar exato, como se eu nunca tivesse me querido tocado. Sempre. Até que, há 2 semanas, havia mais. Sentada no banco de pedra, com as perninhas esticadas para frente e as mãozinhas no colo, estava uma boneca. De porcelana, com um vestido de renda amarelo claro, agora manchado de terra verde e limo negro. Seus olhos de vidro não eram inertes. Eles tinham uma profundidade, uma centelha de consciência. E eles me seguiam. Seguiam cada passo meu, virando lentamente em suas órbitas de porcelana, com um foco aterrador. Eu, em um acesso de pavor, peguei a boneca e a joguei no fundo do container de resíduos orgânicos, enterrando-a sob sacos de lixo. Senti um alívio vazio, manchado de culpa. Mas quando voltei para minha salinha, anexa a este barracão, havia um pedaço de papel em cima do meu travesseiro. Não estava lá quando saí. Era um papel velho, amarelado, úmido e frio ao toque, como se tivesse sido desenterrado há poucos instantes. A caligrafia era de criança, trêmula, irregular, feita com carvão ou com algo marrom e seco. Dizia: "É tão frio aqui embaixo. E tão silencioso. Você gosta de brincar de esconder? Eu escondi um segredo para você. Está debaixo da sua cama." Asterisco eu, como um idiota cheio de esperança, olhei. E havia outro papel. Este dizia: "Mentira. Está no seu bolso." E estava. Um terceiro papel, minúsculo e enrolado. Queimou rápido, não foi? Eu queimei todos os papéis no meu pequeno fogareiro a álcool. Eles não queimaram como papel normal. Chamuscaram e se contorceram, soltando uma fumaça espessa e com cheiro doce e nauseante, de carne queimada e açúcar queimado. Pensei que tivesse acabado. Achava que tinha vencido. Mas ontem, o carrinho não estava na cova 33. Ele estava encostado na porta da minha casa, na Vila dos Funcionários, do lado de fora. E esta manhã, ao acordar, com o sol ainda nem nascendo, encontrei a boneca de porcelana sentada na minha única cadeira de cozinha. Seu vestido estava limpo, imaculado, de um amarelo brilhante.
e em seu colo, um novo bilhete, escrito com uma tinta vermelho vivo. Cansei de esperar. Você é tão quieto, tão perfeito. Vou te visitar hoje à noite. Deixe a porta destrancada. É mais educado. Mas se trancar, a caça é a melhor parte. E desde então, eu sinto uma presença, um peso frio no ar, que me segue de cômodo em cômodo. E ouço risadas. Risadas baixas, abafadas, como se viessem de dentro das paredes, de debaixo do assoalho, ou de dentro do meu próprio armário. Ele, ela, eles não querem me assustar até eu fugir. Eles querem me conhecer. Querem que eu faça parte da brincadeira. Para sempre. Se você ainda está ouvindo, se o seu coração ainda bate apesar do gelo que deve estar envolvendo suas vértebras, é porque você precisa saber. Você precisa testemunhar o que acontece quando a linha é cruzada, quando o silêncio sagrado é violado e os segredos são oferecidos ao éter como uma oração pervertida. Então, continue. Apenas mais um pouco. A queda é sempre a parte mais rápida. O som cortou o ar como um bisturi. 3 pares de olhos se viraram, lentos, pesados, descrentes. O carrinho de madeira, o talismã da cova 33, estava lá, dentro do barracão trancado. Suas rodinhas pararam de girar, seu eixo dianteiro levantando-se ligeiramente e apontando para David como um dedo acusador de um juiz de um tribunal infernal. Eles vieram. Eles ouviram cada sílaba sagrada. Falamos deles e os convidamos para sentar à nossa mesa. Abrimos a porta e esquecemos de fechar. O rádio a pilha, até então um mero emissor de estática, explodiu. Não era mais interferência. Era um rugido do abismo. Centenas, milhares de vozes sobrepostas, sussurros de adultos em pânico, gritos abafados de agonia, cantos fúnebres em latim arcaico, o choro desesperado de incontáveis crianças, todas se fundindo em um coro cacofônico e impossível do além. E no centro desse inferno auditivo, a voz da criança da cova 33, agora cristalina, próxima e terrivelmente íntima, cantarolava aquela melodia dissonante e antiga, uma canção de ninar para os condenados. A lanterna na mesa começou a piscar loucamente, transformando o barracão em um estroboscópio de pesadelo, congelando instantes de terror absoluto. A boca aberta de Raul, a mão de David tentando se agarrar à mesa, o olhar vazio de Hector. Em um desses flashes, todos os 3 viram. A boneca de porcelana não estava mais na imaginação de David ou em sua casa. Ela estava sentada em uma prateleira alta, em um canto escuro, seu rosto voltado para o grupo. Seu sorriso agora era um escárnio obsceno, largo e cheio de dentes minúsculos, pontiagudos e serrilhados, esculpidos na porcelana. Seus olhos de vidro não brilhavam mais com uma luz verde, agora cintilavam com um vermelho profundo, como brasas no fundo de um forno. A porta. Pelo amor de tudo que é sagrado, tranca a porta. Raul se atirou contra a pesada porta de metal, girando a chave na fechadura com tanta força que parecia querer arrancá-la. O clique final soou como um suspiro de alívio em um quarto de afogamento. Mas esse alívio durou menos de um segundo. Imediatamente, um novo som começou do lado de fora. Não eram batidas. Eram arranhões. Arranhões lentos, metódicos, agudíssimos. Unhas, ou algo muito mais afiado e antigo, sendo arrastadas de cima a baixo no aço, não com fúria, mas com uma paciência infinita e aterradora, como se estivessem tentando não arrombar, mas esculpir algo na porta. E então, o cheiro descrito por Raul. O fedor gelado de flores de funeral apodrecendo em água estagnada, que começou a vazar pelas frestas da porta e das juntas das paredes, enchendo o barracão com uma névoa invisível de puro terror, um perfume de tumba aberta. Ele está aqui. Ele não está mais no mausoléu. Ele veio buscar o que é dele. Lá fora, pressionado contra o vidro sujo, distorcendo sua forma ainda mais, estava o vigia. O chapéu de aba larga estava achatado contra o vidro. E pela primeira vez, sob a luz estroboscópica e doentia da lanterna, eles podiam ver que a escuridão sob o chapéu não era mais um vazio. 2 pontos de luz pálida e fosca, como pérolas afogadas em alcatrão, brilhavam com uma inteligência maligna e ancestral onde os olhos deveriam estar. E eles estavam fixos neles, não com raiva, mas com uma curiosidade faminta.
A porta começou a tremer. Não era um tremor de força bruta, mas um tremor profundo, como se a própria estrutura do prédio estivesse se contraindo. As pesadas dobradiças de aço emitiram um gemido de agonia, um som de metal sendo lentamente e deliberadamente desfeito. A maçaneta começou a girar sozinha, lentamente, de um lado para o outro, com um rangido que era uma tortura para os ouvidos. O cantarolado da criança no rádio fundiu-se com um riso agudo, cruel e desprovido de qualquer traço de humanidade, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade e injetar uma loucura gelada diretamente na mente. O carrinho de brinquedo aos pés de David começou a vibrar violentamente, suas rodas de madeira batendo contra o cimento num ritmo frenético e alegre, uma dança de morte. E então, a luz da lanterna morreu de vez. Na escuridão impenetrável, um novo som se juntou aos arranhões. O som de terra. Terra sendo escavada. O som ritmado e hipnótico de uma pá enterrando-se na terra molhada e sendo retirada, vindo não de fora, mas de todos os lados ao mesmo tempo, do teto, do chão, das paredes, como se o próprio barracão estivesse sendo devorado pela terra, puxado para baixo. E então, uma voz. Não uma, mas todas as vozes que eles já tinham ouvido. O sussurro de Elisa, a voz metálica do vigia, a risada da criança da Cova 33 e incontáveis outras, uma sinfonia de almas penadas, se fundiram em um único sussurro polifônico e monstruoso que não encheu o ar, mas sim as suas próprias consciências, ecoando a partir de dentro dos seus crânios. As vozes sussurraram, com a intimidade de um amante e a frieza final da lápide. O silêncio acabou. A terra tem fome de novas vozes. O celeiro está aberto para novos hóspedes. Esta gravação foi o que restou na mesa do barracão, encontrada na manhã seguinte por um funcionário de entrega. As cadeiras estavam viradas, a garrafa quebrada. O dente de leite havia desaparecido. Os 3 homens nunca mais foram vistos. O cemitério das almas sussurrantes continua de portas abertas, sempre com uma vaga para um novo zelador. Esta narração não é o fim. É um eco. E todo eco precisa de uma nova superfície para ricochetear, ou ele morre em silêncio. Se esta história encontrou um lugar na sua mente, se as vozes deles agora sussurram nos seus próprios momentos de quietude, então você se tornou parte desta teia. Sua voz pode ser a próxima a ecoar na escuridão. Inscreva-se e torne-se um guardião destes ecos. E nos comentários, nos confesse, qual desses relatos você mais teme que seja verdade? O que, na sua própria escuridão, respondeu ao chamado? A sua experiência agora é o epílogo vivo desta história.